Nunca me esqueci do cheiro daquela sala. Madeira envernizada, flores murchas no vaso que ninguém tinha trocado há 3 dias, e o perfume caro da Sônia. Aquele que ela borrifava toda manhã, como se fosse uma armadura. Eu estava de pé, com as mãos juntas na frente do avental, como sempre estive nos últimos 23 anos. E ela me olhou do alto da escada, com aquele sorriso que nunca chegou aos olhos, e disse: "Você pode ir arrumando suas coisas. Aqui não é lugar de empregada na hora do luto da família." 23 anos. E eu era só a empregada. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia ainda, era que o envelope lacrado que o advogado segurava naquela sala tinha o meu nome escrito na frente. Meu nome é Teresa. Tenho 61 anos e aprendi cedo que a vida não tem obrigação de ser justa. Cresci no interior de Minas Gerais, numa casa de chão batido, onde o feijão no fogão a lenha era luxo nos dias bons. Minha mãe lavava roupa para os outros. Minha avó também. Era como se a gente tivesse nascido com o destino já costurado no avental. Servir, calar, agradecer. Cheguei a São Paulo com 18 anos. Uma mala de papelão amarrada com corda e o endereço de uma prima escrito num pedaço de guardanapo. Trabalhei em 4 casas antes de chegar na mansão dos Drummond, no bairro do Morumbi. Era 1999. O Brasil virava o milênio com esperança. E eu virei aquela porteira de ferro forjado com a minha mala de papelão e o coração batendo mais forte do que devia. Quem me abriu a porta foi o Dr. Arnaldo. Ele era diferente. Isso eu soube logo. Não porque ele fosse bonzinho. Não porque me tratasse como igual. Ele era patrão. E eu sabia o meu lugar. Mas ele me olhou nos olhos quando eu falei. Isso era mais raro do que as pessoas imaginam. Quando você passa a vida sendo transparente para os outros, um olhar direto pesa como ouro. "Você sabe cozinhar?" Ele perguntou. "Sei sim, senhor. Aprendi com minha mãe. Minha esposa não gosta de cozinha." Ele disse. E havia uma tristeza naquilo, não uma crítica. A casa precisa de alguém que goste de cuidar. Eu gostava. Sempre gostei. Tinha qualquer coisa de sagrado em passar um pano numa mesa, em colocar uma flor nova num vaso, em fazer o café na hora certa para que o cheiro acordasse a casa antes do sol. Fui contratada naquele mesmo dia. Dona Carminha, a esposa do Dr. Arnaldo, era uma mulher bonita e distante, como um quadro pendurado alto demais para ser tocado. Não era cruel, era ausente. Os filhos, Sônia, de 12 anos, e Roberto, de 9, cresceram mais comigo do que com ela. Não porque eu quisesse tomar o lugar de ninguém. Era porque eu estava lá. Acordava cedo, dormia tarde, conhecia o sonho de cada um deles pelo jeito que pediam o café da manhã. A Sônia gostava de mingau de aveia com mel quando estava triste. O Roberto queria ovos mexidos quando tinha prova na escola. Eu sabia essas coisas. Guardava essas coisas. Dona Carminha faleceu em 2007, de um aneurisma silencioso que levou ela numa quinta-feira de manhã, sem avisar ninguém. O Dr. Arnaldo chorou 3 dias seguidos sem sair do quarto. Eu deixei a bandeja de comida na porta e não o forcei a falar. No 4º dia, ele abriu a porta. Olhou para mim com olhos de homem que envelheceu de repente e disse: "Teresa, eu não sei o que eu faria sem você aqui." Eu engoli a resposta. Sorri e disse que ia fazer uma sopa. Mas aquelas palavras ficaram. Você precisa entender o que foi o Dr. Arnaldo para mim. Não de forma errada. Não do jeito que a Sônia depois insinuou com aquela boca venenosa. O Dr. Arnaldo foi a primeira pessoa na minha vida adulta que me tratou como gente completa. Não como uma mão de obra. Não como um móvel que falava. Ele perguntava da minha saúde. Perguntava da minha família lá em Minas. No Natal, ele me dava um envelope com um valor que eu nunca esperava. E dentro sempre tinha um bilhetinho de próprio punho. Não mandava a secretária comprar vale. Não jogava o dinheiro em cima da mesa. Era um bilhetinho. "Teresa, obrigado por fazer desta casa um lar. Arnaldo." Eu guardei todos eles. Tenho 16 bilhetinhos numa caixinha de sapato embaixo da minha cama até hoje. Você que está me ouvindo agora, você já teve alguém assim na sua vida? Alguém que te via de verdade, sem querer nada em troca? Guarda essa pessoa. Guarda com as 2 mãos. Os anos foram passando como passam quando a vida tem rotina. Sem barulho, sem aviso, marcados só pelos aniversários e pelos natais, e pelas mudanças de tempo. A Sônia casou com o Fábio. Um homem de terno que tinha aquele jeito de quem acha que o mundo foi feito para servi-lo. Ela se mudou,
mas aparecia sempre que precisava de alguma coisa do pai. O Roberto ficou solteiro mais tempo. Trabalhou fora por uns anos. E quando voltou para São Paulo era um homem mais quieto do que tinha saído. Havia algo no olhar dele que eu não conseguia nomear. O Dr. Arnaldo envelheceu com dignidade, como envelhecem as pessoas que viveram sem precisar fingir. Os cabelos foram embranquecendo, os passos foram ficando mais curtos, mas a mente dele se manteve afiada por muito tempo. Ele gostava de jogar xadrez à tarde, gostava do telejornal das 8, gostava do meu frango ao molho pardo nas sextas-feiras. Em 2018, ele teve o primeiro derrame. Leve, disseram os médicos. Mas eu vi o que os médicos não ficaram para ver. A mão direita tremendo quando ele tentava segurar a xícara. O momento de confusão nos olhos quando acordava. A frustração silenciosa de um homem que a vida inteira comandou tudo. E agora não conseguia abotoar a própria camisa. Eu botei o orgulho dele no bolso e fingi não ver. Abotoava a camisa enquanto falava de outra coisa. Do tempo, da novela, de qualquer coisa. Ele ficava quieto, deixava. E depois dizia: "Você tem mais jeito para isso do que parece, Teresa. Aprendi com os melhores, doutor." Ele ria. Uma risada pequena, mas real. Foi depois do derrame que a Sônia começou a aparecer mais. Não pelo pai. Eu fui entendendo aos poucos. Aparecia para avaliar. Ficava andando pela casa com aquele olhar de inventário, abrindo gavetas com o pretexto de procurar remédio, perguntando para o pai sobre contas, sobre aplicações, sobre o advogado. O doutor Arnaldo respondia com paciência. Mas uma vez, quando ela saiu, ele me chamou na cozinha e falou baixinho: "Teresa, você notou alguma coisa diferente na Sônia?" Eu podia ter dito muita coisa, mas não era meu lugar. "Ela está preocupada com o senhor", eu disse. Ele me olhou por um segundo mais longo do que o normal. Deve ser isso. Mas nenhum de nós dois acreditou. Vou ser honesta com você. Eu também não era santa. Havia dias que eu sentia um ciúme que envergonhava a mim mesma. Um ciúme de ver a Sônia sentar no lugar onde eu sentava para conversar com o Dr. Arnaldo, de ouvi-la chamar de pai, aquele homem que por tantos anos foi o centro daquela casa que eu mantive de pé. Era um sentimento feio, e eu sabia que era feio, então eu ia para a cozinha e esfregava a pia até passar. Em 2020 o mundo parou. A pandemia fechou tudo. E de repente era só eu e o Dr. Arnaldo naquela mansão enorme. Os filhos não podiam vir, ou não queriam se arriscar, ou as duas coisas. Ficamos meses assim, os dois, com a TV ligada de fundo. E os dias se parecendo cada vez mais entre si. Foi nesse tempo que ele me contou coisas que nunca tinha contado antes. Não porque eu perguntei. Eu nunca perguntei nada. Mas o silêncio de uma pandemia tem peso diferente. E às vezes as pessoas precisam soltar o que carregam antes que o peso as afunde de vez. Uma noite, depois do jantar, ele estava olhando para a foto da Dona Carminha na estante e disse: "Teresa, você sabia que ela não queria ter filhos?" Eu não sabia. Não era falta de amor. Era medo. Ela achava que não ia saber como ser mãe. Ele fez uma pausa. Às vezes eu acho que ela estava certa. Fiquei quieta. Não era hora de falar. "Você foi mais mãe para os meus filhos do que qualquer outra pessoa nessa casa." Isso é uma verdade que eu devia ter dito em voz alta faz muito tempo. Eu senti aquilo descer pelo peito como água quente num dia de frio. E me envergonhei de sentir, porque não era meu lugar sentir aquilo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. No final de 2021, ele me chamou ao escritório. Sentou na cadeira de sempre, juntou as mãos em cima da mesa e disse com a voz de quem ensaiou muito: "Teresa, eu quero que você saiba que eu conversei com o Dr. Marcos. Dr. Marcos era o advogado de confiança dele há 30 anos. Tomei algumas decisões que são importantes. Você vai entender quando for a hora." "Doutor, o senhor está bem?" "Estou." Ele sorriu. "Mas a gente nunca sabe quando é a última conversa. Eu prefiro não ser pego de surpresa." Eu não perguntei mais nada. Mas saí daquele escritório com alguma coisa pulsando no peito que eu não conseguia definir. Não era esperança, não era medo. Era alguma coisa no meio. O segundo derrame veio em março de 2022. Esse foi mais forte. Ele ficou 15 dias internado. Eu ia todos os dias. Deixava comida para os enfermeiros levarem. Ficava na sala de espera porque família não era eu. Assinava o formulário de visitante e esperava. A Sônia apareceu no terceiro dia. O Roberto no quinto.
Eu já era paisagem. Quando ele voltou para casa, voltou diferente. A fala estava mais lenta. O raciocínio às vezes se perdia no meio de uma frase. E havia uma fragilidade nova nele que doía de olhar. Mas nos momentos de lucidez, ele ainda era ele. Me chamava pelo nome certo. Lembrava das coisas que gostava. Lembrava de mim. A Sônia começou a aparecer toda semana. Trouxe junto uma enfermeira particular, a Dona Patrícia, que era competente, mas que ficava me olhando como se eu fosse um problema a ser resolvido. E um dia, num sábado de manhã, a Sônia me chamou na cozinha e disse com aquela voz de quem faz um favor: Teresa, meu pai está muito debilitado. Precisamos rever algumas coisas aqui na casa. Claro, Dona Sônia. O que a senhora precisar. Eu acho que você já deu o suficiente. Meu pai vai precisar de cuidados mais especializados. E talvez seja melhor. Ela escolheu as palavras como quem escolhe roupa para parecer bonita. Que a gente pense em reduzir o seu trabalho aqui. Eu entendi o que ela estava dizendo sem dizer. Eu não vou a lugar nenhum enquanto o Dr. Arnaldo não me pedir para ir. Eu disse, quieta, direta, sem levantar a voz. O sorriso dela endureceu. Você esquece com quem está falando? Não esqueço, Dona Sônia. Estou falando com a filha do Dr. Arnaldo. E o Dr. Arnaldo me contratou. Quando ele quiser me dispensar, eu escuto dele. Ela saiu da cozinha sem responder. E eu fiquei sozinha com o cheiro de café passando e aquela certeza fria de que alguma coisa tinha começado naquele momento. Uma guerra que eu não queria, mas que não ia poder evitar. O que eu não sabia ainda era o tamanho do que estava por vir. Nos meses seguintes, as visitas da Sônia foram ficando mais longas, mais estratégicas. Ela começou a trazer o Fábio, o marido, que andava pela casa com uma calculadora no bolso e aquele jeito de quem está avaliando um imóvel. Começaram a fazer perguntas ao Dr. Arnaldo em momentos em que ele estava mais confuso, mais cansado. Eu via, mas não tinha como provar. Uma tarde eu passei pelo corredor e ouvi a voz da Sônia no escritório, baixa demais para conversa comum. Pai, você precisa assinar aqui. É só uma atualização cadastral. E a voz fraca do Dr. Arnaldo. Que papel é esse, Sônia? Nada de importante. Assina que eu explico depois. Eu abri a porta sem bater. Os dois me olharam. A Sônia com o maxilar cerrado. O Dr. Arnaldo com alívio nos olhos. Teresa, ele disse. Que bom. Doutor, o Dr. Marcos ligou. Quer falar com o senhor? Eu menti e sabia que estava mentindo. E senti o peso disso na boca. A Sônia pegou os papéis da mesa e saiu sem palavra. Naquela noite, quando a casa ficou quieta, o Dr. Arnaldo me chamou ao quarto. Estava deitado com o abajur aceso e parecia menor do que era, como acontece com os velhos quando a doença vai tomando conta do espaço. Você mentiu para me proteger hoje, ele disse. Não era pergunta. Não devia ter feito isso, eu disse. Fez certo. Ele fechou os olhos por um momento. Teresa, você confia no Dr. Marcos? Eu mal conheço ele, doutor. Eu confio. Ele vai saber o que fazer quando for a hora. Ele abriu os olhos e me olhou com aquela clareza que ainda aparecia às vezes, limpa como água. Você não precisa fazer nada. Só continua sendo quem você é. Eu não dormi bem naquela noite. Você que está aqui comigo agora, você já teve aquela sensação de que alguma coisa grande está chegando. Mas você não consegue ver a forma. Como se o ar ficasse diferente. Mais pesado, mais carregado. Foi exatamente isso que eu senti naquele período. Cada manhã acordava com aquele peso no peito que não era meu, mas que eu carregava assim mesmo. O Dr. Arnaldo foi piorando devagar. Setembro de 2022 foi cruel com ele. Os momentos de lucidez foram ficando mais raros, mais curtos. Havia dias que ele me chamava de Carminha. E eu respondia com calma, sem corrigir, porque o amor que ele tinha por ela não merecia ser interrompido por um detalhe como o meu nome. A Sônia contratou mais uma pessoa para ficar na casa, uma mulher chamada Gertrudes, que ela apresentou como auxiliar doméstica, mas que eu logo percebi era mais espiona do que auxiliar. Gertrudes me seguia com o seco olhar. Anotava as horas que eu entrava e saía do quarto do doutor. Uma vez eu a encontrei folheando os papéis que ficavam na gaveta da cozinha, onde eu guardava as escalas de remédio. Posso ajudar? Eu perguntei. Ela fechou a gaveta e saiu sem responder. Eu fui ao quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a caixinha de sapato onde eu guardava os bilhetinhos do Dr. Arnaldo. Peguei um e li, aquele de 2011, quando ele tinha escrito: Teresa, a casa cheira a lar por sua causa.
E alguma coisa em mim decidiu naquele momento que eu não ia embora. Não ia ser expulsa. Não ia abaixar a cabeça para quem não tinha direito nenhum de me curvar. Mas decisão não é armadura. E o que viria nos próximos meses ia me testar de formas que eu ainda não conseguia imaginar. O Dr. Arnaldo morreu numa manhã de novembro. Quieto, como tinha vivido. Sem espetáculo, sem longa agonia. A enfermeira chamou a Sônia chamou o Roberto. E quando eu entrei no quarto, ele já estava frio e sereno, com aquele rosto de quem finalmente descansou. Chorei no banheiro para ninguém ver. Saí com os olhos vermelhos que qualquer um podia perceber. Mas ninguém perguntou. Servi o café para os filhos que foram chegando. Para o Fábio, que falava no celular sobre inventário enquanto o sogro ainda estava no quarto. E fiz o que sempre fiz. Mantive a casa em pé enquanto os outros desmontavam. Foi no dia do velório que a Sônia disse aquilo na frente de todo mundo. Eu estava na sala de avental, porque tinha acabado de organizar as bandejas de salgados que as vizinhas tinham trazido. E ela me olhou do alto da escada com aquele sorriso de sempre e disse, com voz que o salão inteiro podia ouvir: "Você pode ir arrumando suas coisas. Aqui não é lugar de empregada na hora do luto da família." O silêncio que se fez foi daqueles que doem fisicamente. Eu senti as faces queimarem. Senti o olhar de cada pessoa naquela sala pesando sobre mim. Senti 23 anos virando pó naquela frase. Mas não abaixei a cabeça. Olhei para ela por um segundo longo, tirei o avental com calma, dobre sobre o braço e disse: "Vou esperar o advogado chegar. Dona Sônia, acho que é o correto." Ela franziu o senho. Não esperava a resposta. Esperava que eu sumisse. O Dr. Marcos chegou 2 horas depois com uma pasta preta e aquela expressão de quem carrega algo pesado, mas necessário. Pediu que todos se sentassem na sala. Sônia, Roberto, Fábio, 2 primas afastadas. E eu, de pé perto da porta, de avental dobrado no braço. "A senhora Teresa também", disse o Dr. Marcos, sem olhar para a Sônia. "Ela é a empregada", disse a Sônia devagar, como se ele não tivesse entendido. "Eu sei quem ela é", disse o Dr. Marcos. "Por isso estou pedindo que ela se sente." E foi naquele momento, quando eu puxei a cadeira e me sentei naquela sala pela primeira vez, em 23 anos, que o envelope foi aberto. E o meu nome estava lá. Se você está aqui comigo desde o começo e ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Porque o que vem depois disso vai mudar tudo que você pensa que sabe sobre esta história. Aperta o botão vermelho e ativa o sininho. Não vai querer perder o que vem a seguir. Eu preciso voltar um pouco, porque para você entender o que aquele envelope significava, você precisa entender quem eu era antes de entrar naquela casa. Não a Teresa do avental, a Teresa de verdade. Nasci em 1963, em Diamantina, Minas Gerais. Meu pai se chamava Geraldo, trabalhador braçal, homem de poucas palavras e muitos calos nas mãos. Minha mãe, Benedita, era lavadeira. E o cheiro de sabão em barra me lembra dela até hoje de um jeito que aperta o peito. Éramos 5 irmãos. Eu era a segunda, o que significava que eu ajudava com os menores desde que aprendi a andar direito. Estudei até a 8ª série. Não por falta de vontade, por falta de condição. No ano que eu ia entrar no colegial, meu pai quebrou a perna numa obra e ficou meses sem trabalhar. E alguém tinha que pagar as contas. Fui eu. Lavei roupa, limpei casa, cuidei de criança. Aprendi que trabalho não tem vergonha nenhuma, mas aprendi também, na dureza, que o mundo trata diferente quem serve. Cheguei em São Paulo com 18 anos e uma determinação silenciosa. Não de mudar o mundo, de não me perder nele. Tive um relacionamento de 4 anos com um homem chamado Walter, que era bonzinho, mas que tinha um vício em jogo que ele escondia bem, até não conseguir mais esconder. Saí sem drama, sem filho, sem mágoa. Bem, sem muita mágoa. Depois disso, concentrei no trabalho. Não por tristeza, por escolha. E assim cheguei aos Drummond. E fiquei. 23 anos são mais do que muitos casamentos. São mais do que muitas amizades. São cicatrizes e memórias e pequenas alegrias que vão se acumulando até virar uma vida inteira. E agora, naquela sala, com o meu nome no testamento do homem que eu havia servido, amado e respeitado por todos esses anos, eu entendia finalmente o que ele tinha tentado me dizer naquela noite de 2021. Você vai entender quando for a hora. A hora tinha chegado, e ela não estava chegando quieta. O Dr. Marcos abriu a pasta devagar,
como quem respeita o peso do que vai dizer. A sala estava cheia de um silêncio que pesava diferente de qualquer outro silêncio que eu já tivesse sentido. Não era o silêncio de quem aguarda uma notícia qualquer. Era o silêncio de quem pressente que o chão vai se mover. Sônia estava sentada com as pernas cruzadas, o Fábio ao lado, a mão dele em cima do joelho dela como se fosse um sinal de posse. Roberto ficou numa cadeira perto da janela, um pouco afastado dos outros, o olhar voltado para o jardim que eu havia regado 3 dias antes, sem saber que seria a última vez com o Dr. Arnaldo vivo. Eu estava sentada perto da porta, com o avental ainda dobrado no colo, as mãos quietas, o coração não. O Sr. Arnaldo Drummond registrou este testamento em cartório no dia 14 de setembro de 2022, disse o Dr. Marcos, e a voz dele tinha aquela calma de quem já viu muita família se despedaçar em volta de uma mesa. Ele estava lúcido, acompanhado de 2 testemunhas e do cartorário. Não há margem para a contestação do ato em si. A Sônia se moveu na cadeira. Pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. O Sr. Arnaldo dividiu seus bens da seguinte forma. O Dr. Marcos colocou os óculos. A propriedade da Rua das Acácias, no Morumbi, incluindo todo o mobiliário e pertences pessoais, fica em nome de sua filha Sônia Drummond Cavalcante e de seu filho Roberto Drummond, em partes iguais. Sônia expirou. Uma expiração de alívio. Pequena, controlada. As aplicações financeiras, no valor aproximado de R$2.300.000, divididas igualmente entre Sônia e Roberto. Roberto não reagiu. Continuou olhando para o jardim. E o Dr. Marcos fez uma pausa que durou apenas 3 segundos, mas que para mim durou uma vida inteira. O Sr. Arnaldo deixou registrado um item adicional, fora da partilha principal. Sônia ergueu a cabeça. Um apartamento no bairro da Vila Mariana, escriturado em 2020, e um fundo de reserva no valor de R$480.000, ambos destinados à senhora Teresa Benedita dos Santos. O silêncio que se fez depois disso tinha um som. Era o som de uma sala inteira prendendo a respiração ao mesmo tempo. Eu senti o meu próprio nome ecoar naquele ambiente como se fosse a primeira vez que alguém o pronunciava em voz alta dentro daquela casa. Teresa Benedita dos Santos. Eu que por 23 anos fui a Teresa, a moça, a empregada. Tinha um nome completo num documento assinado e carimbado. Sônia se levantou antes que o Dr. Marcos terminasse a frase. Isso não é possível, ela disse. A voz saiu diferente da que eu conhecia. Mais fina, mais cortante, como vidro partido. Meu pai não estava em condições de tomar esse tipo de decisão. Dona Sônia, o Dr. Marcos tirou os óculos com cuidado. Seu pai assinou esse documento 8 meses antes do segundo derrame. Estava em plena capacidade. Ela o influenciou, disse a Sônia, e apontou para mim sem me olhar, como se eu fosse uma mancha na parede. Essa mulher ficou aqui anos manipulando meu pai. Todo mundo sabe o que ela fazia? O calor subiu pelo meu pescoço. As mãos apertaram o avental. Mas eu não falei. Ainda não. Sua insinuação não tem base legal, disse o Dr. Marcos. E havia um fio de dureza por baixo da educação. O Sr. Arnaldo me disse pessoalmente, em reunião com gravação registrada em cartório, que tomou essa decisão de forma deliberada e autônoma. Ele antecipou exatamente esse tipo de reação. O Fábio se levantou também, ajeitando o paletó com aquele jeito de quem se prepara para negociar. Dr. Marcos, com todo o respeito, é natural que a família queira entender melhor essa situação antes de aceitar qualquer... Vocês têm o direito de contestar em juízo, disse o Dr. Marcos fechando a pasta. Esse é o processo legal. Mas o testamento é válido, registrado e testemunhado. Não há nada que eu possa fazer aqui, neste momento, que mude isso. Roberto não tinha se movido. Continuava na cadeira perto da janela. E então ele fez algo que eu não esperava. Ele me olhou, direto nos olhos. E havia naquele olhar uma coisa que eu não consegui decifrar na hora. Não era raiva. Não era surpresa. Era outra coisa. Depois eu ia entender o que era. A reunião terminou com o Dr. Marcos entregando cópias dos documentos e saindo com a descrição de quem fez o seu trabalho. A Sônia foi para o corredor com o Fábio, falando num sussurro apertado que eu fingia não ouvir. Roberto ficou sentado. Eu me levantei, ainda com o avental no braço, e fui para a cozinha. Não por hábito, por necessidade. Precisava de um lugar familiar para processar o que tinha acontecido. O apartamento na Vila Mariana,
R$ 480.000. Não eram bilhões. Não era herança de novela. Mas para uma mulher que chegou em São Paulo com uma mala de papelão amarrada com corda, era mais do que eu poderia ter imaginado para minha vida. E então, parada na frente da pia, com o cheiro de café frio e flores murchas no ar, eu chorei. Não de alegria. Não de vitória. Chorei porque ele tinha se lembrado de mim quando não precisava. Chorei porque ele tinha me visto quando era mais fácil não ver. Chorei porque a pessoa que me enxergava não estava mais ali para ver o resultado disso. Chorei por Arnaldo. Não ouvi a Sônia entrar na cozinha. Só percebi quando a voz dela cortou o silêncio como uma faca. Você acha que vai sair daqui com alguma coisa? Me virei devagar. Ela estava de pé na entrada da cozinha. Os braços cruzados, o batom perfeito. Os olhos com aquela frieza que ela devia ter cultivado por anos. Eu não quero nada que não seja meu por direito, dona Sônia. Meu pai estava senil. Ele não sabia o que estava assinando. O Dr. Marcos acabou de dizer o contrário. O Dr. Marcos é pago para dizer o que foi contratado para dizer. Ela deu um passo dentro da cozinha. Você tem ideia do que a família vai fazer quando souber disso? Você vai ser humilhada publicamente. Vai ser investigada. Vai ter que provar cada centavo, cada conversa, cada... Dona Sônia. Ela parou. Eu nunca tinha interrompido ela antes. Em 23 anos, nunca. Eu entendo que a senhora está com dor. Falei. E a voz saiu mais firme do que eu esperava. Acabou de perder seu pai. Isso é real. Mas eu não vou ficar aqui ouvindo acusações que a senhora sabe que não são verdade. Ela me olhou por um tempo longo. Os olhos brilharam de uma forma que eu não soube nomear. Você vai se arrepender, ela disse finalmente. E saiu. Peguei a xícara de café frio que estava no escorredor. Joguei fora, lavei, sequei e coloquei de volta na prateleira. Ação por ação, como sempre fiz. Porque quando o mundo desmorona, a gente cuida do que pode. Mas por dentro, eu sabia que tinha começado algo que ia muito além de um testamento. Você já passou por uma situação em que você recebeu algo que era seu por direito, mas as pessoas ao redor trataram como se fosse um roubo? Como se a única forma de você ter alguma coisa fosse porque você fez alguma coisa errada. Guarda essa pergunta, porque ela vai voltar mais tarde. Nos dias seguintes ao velório, a casa dos Drummond virou um campo de batalha silencioso. Sônia e Fábio ficaram na mansão, com o pretexto de organizar o espólio. E eu continuei lá também, porque, tecnicamente, a casa ainda era o meu local de trabalho. E porque ninguém me deu uma ordem formal de saída. Cada manhã era uma tensão nova. O Fábio começou a fazer perguntas sobre o inventário das peças da casa, sobre quadros, sobre um relógio suíço que ficava no escritório do Dr. Arnaldo e que eu nunca vi ninguém tocar. Gertrudes, a auxiliar, que a Sônia tinha trazido, continuava me seguindo com os olhos. Uma manhã, acordei cedo como sempre e fui para a cozinha fazer o café. Quando abri a gaveta onde eu guardava as escalas de remédio do Dr. Arnaldo, estava tudo revirado. Não bagunçado por acidente. Revirado intencionalmente. Como quando alguém procura algo específico. Eu fiquei olhando para aquela gaveta por um tempo. Depois fui ao meu quarto. Peguei a caixinha de sapato com os bilhetinhos. A coloquei dentro da mochila que eu usava nas folgas. E a mochila foi para o armário com cadeado. Algumas coisas são simplesmente sagradas demais para ficarem expostas. Naquela mesma tarde, Roberto me encontrou no corredor do segundo andar. Ele estava vindo do escritório do pai, com uma expressão que eu aprendi ao longo dos anos a reconhecer. Era a cara que ele fazia quando estava carregando algo pesado que não sabia como pousar. Teresa, ele disse. Roberto. Ele hesitou. A hesitação foi longa o suficiente para eu entender que o que ele ia dizer não era simples. Você precisa tomar cuidado, ele disse finalmente, baixinho. Com o quê? Ele olhou para os dois lados do corredor, como quem verifica se estão sozinhos. A Sônia contratou um advogado hoje. Não para contestar o testamento pelo processo normal. Para investigar você. O estômago virou. Investigar o quê? Tudo. Conversas com meu pai, movimentações financeiras, se houve alguma procuração, se você teve acesso a contas. Ele abaixou ainda mais a voz. Teresa, eu conheço minha irmã. Quando ela decide destruir alguém, ela vai até o fundo. Olhei para aquele homem que eu tinha visto crescer, que tinha pedido ovos mexidos nos dias de prova, que tinha saído pelo mundo e voltado com um peso que ele nunca explicou completamente.
e senti uma mistura de gratidão e tristeza que é difícil de descrever. Por que você está me avisando? Ele não respondeu de imediato. Quando falou, havia uma honestidade áspera na voz. Porque meu pai amava você. Não do jeito que a Sônia insinua. Do jeito que a gente ama alguém que faz parte da nossa vida de verdade. E porque eu vi o que você fez por ele nesses últimos anos quando nenhum de nós estava aqui. Engoli em seco. Obrigada, Roberto. Não me agradeça. Procure um advogado. Ele começou a andar e parou. E procure rápido. Aquela noite eu não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto do meu quarto naquela casa onde eu tinha passado mais de 20 anos. E pela primeira vez em muito tempo me senti pequena do jeito que só a insegurança consegue fazer a gente se sentir. Não era medo do dinheiro. Não era medo de perder o apartamento. Era o medo de ser varrida. De ter a minha história contada por outras pessoas. De virar um personagem na narrativa da Sônia sem poder dizer uma palavra. Pensei na minha mãe, Benedita. Ela tinha passado a vida lavando roupa dos outros sem receber nenhum bilhetinho de obrigado. Pensei no chão batido da minha infância. Pensei nos 18 anos que eu tinha quando cruzei aquela porteira de ferro forjado com a mala de papelão. E pensei no Dr. Arnaldo dizendo: "Você não precisa fazer nada. Só continua sendo quem você é." Levantei às 5 da manhã, me arrumei, peguei a mochila com a caixinha de sapato e antes de sair fui até a cozinha. Fiz um café. Tomei sozinha, de pé, olhando pela janela para o jardim que começava a clarear com a manhã. Os pássaros cantavam. A pitangueira que eu tinha plantado 8 anos atrás estava carregada de fruto. Saí da mansão dos Drummond naquela manhã com a cabeça erguida. Não sabia ainda o que estava por vir. Não sabia da extensão do que a Sônia tinha planejado. Não sabia que aquela investigação que Roberto tinha mencionado era só a ponta de algo muito maior. Muito mais calculado, muito mais cruel do que eu poderia imaginar. Mas sabia que eu não estava sozinha. Tinha os bilhetinhos, tinha a memória de um homem bom. E ia precisar de mais do que isso. A primeira coisa que fiz foi ligar para a minha irmã Margarida, em Minas. Contei tudo. Ela ficou em silêncio do outro lado por um tempo. E então disse, com aquela sabedoria simples de quem nunca saiu do interior, mas entende o mundo melhor do que muita gente: "Teresa, você foi honesta a vida toda. A desonestidade dos outros não apaga isso." "Eu sei, Margarida. Mas honestidade não paga advogado. Então arruma um." Ri pela primeira vez em dias. Uma risada pequena, sufocada, mas real. Margarida sempre foi assim. Cortava direto no essencial. Busquei o nome do Dr. Marcos no cartão que ele tinha me entregado depois da leitura do testamento. E liguei ainda naquela manhã. Ele atendeu no segundo toque. "Senhora Teresa, eu estava esperando sua ligação." Ele disse, e no tom dele havia algo que soou como respeito. "O Sr. Arnaldo me pediu para estar disponível para a senhora. Podem ser necessárias algumas conversas importantes nas próximas semanas. Eu preciso entender minha situação, doutor. Eu sei, e vou lhe explicar tudo. Mas preciso que a senhora saiba de algo primeiro." Ele fez uma pausa. O Sr. Arnaldo deixou, além do testamento, uma carta, escrita à mão, guardada em envelope separado, com instruções para ser entregue apenas à senhora. E apenas depois da leitura do testamento, o coração parou por um segundo. Uma carta? Sim. O Sr. Arnaldo sabia que as coisas poderiam ficar difíceis depois que o testamento fosse aberto. Ele queria que a senhora tivesse algo que eu não posso dar a mais ninguém. Marcamos para o dia seguinte. E eu passei as próximas 24 horas como alguém que sabe que está prestes a abrir uma porta que vai mudar o que está do outro lado para sempre. Não sabia exatamente o que estava escrito naquela carta. Mas havia uma parte de mim que já suspeitava que não era apenas despedida. E essa suspeita, essa pontada de algo que eu ainda não conseguia nomear, foi o que me manteve de pé naquelas horas. Porque quando a dor é grande demais para carregar, às vezes a gente se apega a um detalhe, a uma possibilidade, a um "e se?", que ainda não tem resposta. Era isso que eu tinha. Uma carta. Um homem bom que não estava mais aqui. E uma filha que já tinha começado a guerra. Parte 3 chegando. Sem pausa, sem recuo. O escritório do Dr. Marcos ficava num sobrado antigo no Itaim Bibi. Daqueles que resistiram às reformas do bairro com aquela teimosia de coisa que foi feita para durar. A recepcionista me recebeu com um sorriso discreto e me levou para uma sala pequena, com prateleiras de processo do chão ao teto
e uma janela que dava para um jardim interno, onde crescia um pé de jasmim. O cheiro entrou pela fresta aberta e me pegou desprevenida. Jasmim era o perfume favorito da Dona Carminha. Sentei e esperei. O Dr. Marcos entrou com a pasta preta de sempre e um envelope menor, de papel creme, que ele colocou sobre a mesa entre nós dois com o cuidado de quem manuseia algo frágil. Antes de entregar a carta, ele disse acomodando-se na cadeira: "Preciso explicar algumas coisas sobre a situação jurídica da senhora." Acenei com a cabeça. "O testamento é sólido, registrado, testemunhado, com gravação em cartório da declaração de capacidade do Sr. Arnaldo. Qualquer contestação vai enfrentar essa documentação." Ele abriu a pasta. "Porém, isso não impede que a família tente criar obstáculos. E pelo que me foi informado, já começaram. Roberto me disse que a Sônia contratou alguém para me investigar. Não apenas investigar." Ele juntou as mãos. "O advogado dela entrou com um pedido de inventário litigioso, alegando que o apartamento da Vila Mariana pode ter sido adquirido com recursos desviados do patrimônio do Sr. Arnaldo. Estão sugerindo que a senhora exerceu influência indevida sobre um idoso em estado vulnerável." A frase ficou no ar entre nós dois como fumaça. "Isso é mentira", eu disse. "Eu sei disso. E temos como provar." Ele me olhou direto. "Mas a senhora precisa entender que provar a verdade em juízo leva tempo. Meses. Possivelmente mais de um ano. E durante esse período vão tentar desgastar a senhora. Não apenas legalmente." Entendi o que ele estava dizendo sem precisar que completasse. Iam tentar me desgastar publicamente. Na família. Entre as pessoas que me conheciam. "O apartamento está bloqueado enquanto o inventário corre?" "Por ora não. O bloqueio precisaria de uma decisão judicial, mas eles podem tentar obtê-la." Ele fez uma pausa. "O Sr. Arnaldo antecipou essa possibilidade. Por isso deixou a carta." Ele empurrou o envelope na minha direção. Fiquei olhando para ele por um momento. O papel creme, os cantos levemente amarelados de quem ficou guardado por um tempo. O meu nome escrito na frente com a letra que eu conhecia desde o primeiro bilhetinho. Arredondada. Inclinada levemente para a direita. Com o T maiúsculo de um traçado único. "Teresa." Peguei o envelope com as duas mãos. "A senhora pode ler aqui ou pode levar", disse o Dr. Marcos. "O Sr. Arnaldo não deixou instruções sobre isso." "Vou ler aqui", eu disse. Porque eu sabia que se levasse, ia ficar dias sem coragem de abrir. Abri devagar. 3 folhas dobradas. A letra era a de sempre, mas um pouco mais trêmula do que nos bilhetinhos. A mão de 2021 já não era a mão de 2005. E assim mesmo era inconfundível. "Teresa, se você está lendo isso, então já sabe o que deixei para você. E já sabe também que provavelmente alguém tentou dizer que você não merece. Eu quero que você saiba que eu sei disso. E que eu planejei para que a verdade tivesse pernas para andar sozinha. Você vai encontrar, junto com este envelope, na posse do Dr. Marcos, um conjunto de documentos que organizei ao longo dos últimos anos. Não são documentos dramáticos. São recibos, datas, conversas registradas e uma declaração que fiz pessoalmente e com assistência jurídica, explicando cada decisão que tomei em relação a você e por quê. Fiz isso porque conheço meus filhos. Amo meus filhos. Mas conheço. Você passou 23 anos cuidando desta casa sem pedir nada além do seu salário e do respeito que você merecia. Em muitos momentos não recebi nem isso. E me envergonho disso. O apartamento e a reserva não são presentes. São uma dívida que eu estava pagando. Mas há uma coisa que preciso que você saiba, Teresa, e que não está em nenhum documento. Você foi a pessoa mais constante da minha vida adulta. Mais do que qualquer sócio, mais do que qualquer parente, mais do que qualquer amigo. Você estava quando eu acordava. Você estava quando eu dormia. Você estava quando a Carminha morreu e eu não sabia como respirar. Você ficou quando eu fiquei difícil. Você ficou quando eu fiquei doente. Você ficou quando eu fiquei velho. Não sei bem o nome do que isso é. Sei que é raro. E sei que eu não posso pagar. Cuide-se. Não deixe que ninguém defina o valor de uma vida pela origem dela. Nem a sua, nem a de mais ninguém. Com respeito e gratidão verdadeiros, Arnaldo, dobrei as folhas. Coloquei de volta no envelope. Coloquei o envelope na bolsa. O Dr. Marcos esperou. Quando eu levantei os olhos, eles estavam molhados. Eu sabia. Não me importei. Ele sabia que iam fazer isso. Eu disse. Sim. E preparou tudo mesmo assim.
O Sr. Arnaldo era um homem muito meticuloso quando queria. O Dr. Marcos abriu outra aba da pasta. Além da carta, temos um dossiê que ele foi montando com minha ajuda desde 2019. Cada presente dado a você está documentado com data, valor e justificativa escrita por ele. Cada decisão sobre o apartamento. Cada conversa relevante registrada em ata. Ele me olhou. Ele sabia que um dia isso ia para um juiz e quis que o juiz entendesse a história completa. Aquilo me pegou de uma forma que eu não esperava. Não a proteção legal em si, que era valiosa, que eu ia precisar. O que me pegou foi a imagem do Dr. Arnaldo, um homem que já tinha 2 derrames no horizonte. E sabia disso, sentando naquele escritório e construindo pacientemente uma defesa para mim. Não para ele, para mim, antecipando ataques que eu nem sabia que vinham. Quantas pessoas fazem isso por alguém? Saí do escritório do Dr. Marcos com a pasta de cópias debaixo do braço e uma clareza nova que não era conforto. Era mais parecida com determinação. O tipo de determinação que não vem da raiva, vem de entender que você tem razão e que vai precisar de fôlego para provar. Fui de metrô até a Vila Mariana. Nunca tinha ido ao apartamento que o Dr. Arnaldo tinha comprado. Sabia do endereço pelo documento, mas nunca tinha ido pessoalmente. Tinha parecido errado ir antes que tudo fosse resolvido. Como entrar num quarto que não é seu ainda. Era um prédio simples, de fachada bege, numa rua arborizada a 3 quarteirões do metrô. O zelador, um senhor de cabelos brancos chamado Seu Benedito, me recebeu com uma chave e um envelope que o proprietário anterior, como ele chamou, tinha deixado fazia mais de um ano com instruções para entregar pessoalmente a uma mulher chamada Teresa. Mais um envelope. Subi de elevador até o 5º andar. Abri a porta do apartamento 112. O apartamento cheirava a fechado, a tempo parado, ao pó que se acumula quando nenhuma vida circula. Mas era limpo, bem cuidado, com móveis simples e uma janela grande na sala que dava para as copas das árvores da rua. Em cima da mesa da sala, coberto por um pano de prato branco que ficou levemente amarelado com o tempo, havia um objeto. Levantei o pano. Era uma xícara, de porcelana branca com uma beirada azul cobalto. A xícara em que o Dr. Arnaldo tomava café todas as manhãs. Aquela específica, com a pequena lasca no fundo que ele se recusava a jogar fora, porque dizia que imperfeição com história vale mais do que perfeição sem nenhuma. Abri o envelope do Seu Benedito. Dentro, só uma linha, na mesma letra trêmula. Para começar um lar de verdade, a gente precisa de uma xícara de café. Sentei no chão da sala vazia. Segurei a xícara lascada. E chorei de um jeito diferente dos outros. Um choro que vinha de um lugar fundo, daquele tipo que não é só tristeza e não é só gratidão. É as duas coisas juntas criando algo que não tem nome direito. Fiquei ali por um bom tempo. Se você está aqui comigo agora e nunca chorou num chão vazio por alguém que você perdeu, um dia vai entender. E se já passou por isso, você sabe exatamente o peso daquele chão. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Porque o que essa história ainda tem para contar não é pouco. E você vai querer estar aqui quando a verdade toda vier à tona. Nas semanas seguintes, a guerra que Roberto tinha me avisado chegou de formas que eu não esperava completamente, mesmo tendo sido avisada. Começou com ligações. Primas afastadas que eu mal conhecia telefonando para perguntar se era verdade que eu tinha seduzido o Dr. Arnaldo, usando essa palavra exata, com aquele tom de quem já julgou antes de perguntar. Eu respondia com calma, explicava o que tinha a explicar e desligava. Depois vieram as mensagens num grupo de família dos Drummond, do qual eu não fazia parte, mas que pessoas bem-intencionadas me mostravam as capturas de tela. A Sônia estava contando uma versão da história onde eu era uma mulher calculista que havia se infiltrado na vida de um homem vulnerável e manipulado suas decisões nos momentos de lucidez reduzida. Ela não usava palavras feias. Ela era inteligente demais para isso. Usava palavras de preocupação, de dor de filha, de família que quer proteger a memória do pai. Era uma narrativa muito bem construída. E eu, de fora daquele grupo, sem voz naquele espaço, me sentia exatamente como ela queria que eu me sentisse. Pequena, ilegítima, errada de estar ali. Uma noite, sentada no apartamento da Vila Mariana com as caixas que ainda não tinha desfeito, liguei para Margarida. Eu sei que tenho razão, eu disse. Mas às vezes saber que tem razão não é suficiente para aguentar. Nunca é, ela disse.
Por isso a gente não aguenta sozinha. Você tem o advogado? Tenho. Você tem os documentos? Tenho. Então você tem mais do que minha mãe teve. Mais do que a mãe da nossa mãe teve. Mais do que qualquer mulher da nossa família teve quando precisou se defender. Ela fez uma pausa. Usa isso, Teresa. Usa com cuidado e usa até o fim. Margarida. 56 anos. Mora no mesmo bairro onde nasceu. Nunca saiu de Diamantina. E mais sabia do que qualquer um. O processo caminhou nos meses seguintes com aquela lentidão burocrática que a Sônia provavelmente contava que me esgotaria. Cada audiência marcada, cada documento solicitado, cada prazo esperado foi uma prova de paciência que eu fui aprendendo a atravessar. O Dr. Marcos era sólido. Não exagerava. Não prometia o que não podia cumprir, mas trabalhava com aquela meticulosidade de quem respeita o peso do que está defendendo. Em fevereiro, 3 meses depois do falecimento do Dr. Arnaldo, a Sônia fez um movimento que o Dr. Marcos não esperava completamente, mas que eu, no fundo, já havia sentido vir. Ela entrou em contato com a imprensa. Não de forma direta, não com declarações assinadas, de forma cirúrgica. Uma nota em coluna de fofoca de um site de fofoca de classe alta paulistana. Sem citar nomes, mas descrevendo com detalhes suficientes para quem conhecia a família reconhecer imediatamente. Família tradicional contesta a herança deixada à funcionária doméstica após suspeitas de manipulação de idoso. Sem nome, mas com o endereço do bairro, com detalhes da profissão, com o valor aproximado. A nota circulou. Eu fiquei sabendo por uma ex-vizinha da mansão do Morumbi que me mandou a captura de tela com um: Teresa, vi isso aqui. Estou rezando por você. Li a nota 3 vezes. Devolvi o celular para a mesa. Fui fazer chá. O chá estava fervendo quando teu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi porque aprendi que ignorar não resolve. Era Roberto. Teresa. A voz dele estava diferente da última vez que tínhamos falado. Mais pesada, mais decidida. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente. Não aqui na mansão. Em outro lugar. Por quê? Porque tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa sobre minha irmã. Ele hesitou. E sobre meu pai. O coração acelerou de um jeito que eu precisei apoiar a mão na bancada da cozinha para me segurar. Quando? Amanhã. Tem um café na Consolação que eu conheço. Às 10 da manhã. Eu estarei lá. Desliguei. Fiquei olhando para a xícara lascada que eu tinha colocado na prateleira da cozinha do apartamento novo, numa posição central, como se fosse uma bússola. Roberto tinha algo. Algo que ele tinha carregado sozinho por um tempo que eu não sabia medir. E qualquer coisa que fosse, pequena ou grande, ia mudar o chão desta história de alguma forma. Às 10 da manhã do dia seguinte, entrei naquele café da Consolação com a pasta de documentos debaixo do braço e o coração na garganta. Roberto já estava lá. Tinha chegado antes. Estava com uma xícara de café pela metade e um guardanapo dobrado e desdobrado várias vezes, daquele jeito de quem ficou esperando mais tempo do que o necessário, porque precisava do lugar familiar para se preparar. Sentei na frente dele. Obrigada por vir, ele disse. Você me ligou. Eu disse. O obrigado é meu. Ele sorriu. Uma coisa pequena, sem alegria. O tipo de sorriso que a gente faz quando não tem nada melhor para oferecer. Teresa, eu preciso te contar uma coisa que eu devia ter contado há mais tempo. E me arrependo de não ter contado. Mas eu tinha medo. Ele girou a xícara nas mãos. Medo do que minha irmã faria se eu falasse. Esperei. Não pressionei. Aprendi com o Dr. Arnaldo que às vezes o maior presente que você pode dar a alguém é o silêncio certo. Em 2021, começou ele. Devagar, como se estivesse atravessando um terreno que precisava testar, a cada passo. Eu descobri que a Sônia estava tentando obter uma procuração do meu pai. Uma procuração ampla, que dava a ela controle total sobre os bens e decisões financeiras dele. Eu sabia disso. Tinha visto a cena no escritório. Mas o que você não sabe, ele continuou, é que não era a primeira tentativa. Ele me olhou. Em 2018, logo depois do primeiro derrame, ela conseguiu que meu pai assinasse um documento que redirecionava parte dos rendimentos de uma aplicação para uma conta que ela controlava. O ar saiu dos meus pulmões de forma que eu precisei de um momento para retomar. Ele sabia o que estava assinando? Não na totalidade. Ela apresentou como uma reorganização de investimentos para simplificar a vida dele depois do derrame. Meu pai confiava nela.
Roberto abaixou os olhos. Eu descobri por acidente. Vi um extrato que não fechava. Questionei ela. Ela disse que meu pai havia autorizado e que era problema de família, que eu não precisava me meter. E você ficou quieto. Não era acusação. Era constatação. Ele levantou os olhos e havia neles uma vergonha que devia ter ficado guardada por muito tempo. Fiquei. E me arrependo todos os dias. Ele respirou fundo. Mas tenho prova, Teresa. Tenho os extratos. Tenho os e-mails em que ela me explica o esquema, achando que eu ia concordar. Guardo tudo desde 2018 no meu computador pessoal, com cópia num HD externo que fica fora de casa. O café ao redor de nós continuava com o seu barulho de xícaras e conversas e máquina expresso, indiferente ao que estava sendo dito naquela mesa pequena. Por que agora? Eu perguntei. Por que está me contando agora? Ele não respondeu de imediato. Tomou o último gole do café frio. Colocou a xícara. Porque a nota que ela colocou na imprensa foi longe demais. A voz ficou mais firme. Meu pai passou a vida inteira cuidando da honra que ele tinha. Trabalhou para construir algo real. E ela está usando o nome dele para te destruir, sendo que ela foi quem fez algo desonesto de verdade. Ele me olhou. Isso não está certo. E eu já fui quieto por tempo demais. Ficamos em silêncio por um momento. Você precisa entregar isso ao Dr. Marcos, eu disse finalmente. Eu sei. Mas preciso que você entenda o que isso significa para mim. Estou depondo contra minha própria irmã. Eu sei o que isso custa. Não sei se você sabe completamente. Não sei completamente. Concordei. Mas sei que algumas verdades custam caro para serem ditas e caro demais para ficarem guardadas. Ele ficou olhando para a mesa por um tempo. Depois acenou com a cabeça, uma vez, devagar. Me dá o contato do Dr. Marcos. Peguei o cartão da pasta e passei para ele. Ele pegou, dobrou com cuidado, colocou no bolso do casaco. Saí do café naquela manhã com um peso diferente do que tinha entrado. Não mais leve, curiosamente. Mais pesado de certa forma. Porque quando a verdade começa a aparecer, ela traz junto tudo o que estava embaixo dela. E nem sempre o que estava embaixo é simples de carregar. O Dr. Marcos ficou em silêncio por um longo momento quando contei sobre Roberto. Depois disse, isso muda o cenário completamente. Eu sei. Não apenas para o testamento. Se o que Roberto tem for verificado, estamos falando de outro processo. Um processo criminal. A palavra ficou no ar. Criminal. Não tinha querido isso. Nunca tinha querido destruir a Sônia. Tinha querido apenas que a minha história fosse contada com a verdade que ela merecia. Mas as histórias não param onde a gente quer. Elas param onde a verdade as leva. E a verdade, eu estava descobrindo. Às vezes vai muito mais fundo do que a dor que você já conseguia ver. O Dr. Marcos precisou de 2 semanas para analisar tudo o que Roberto trouxe. 2 semanas em que eu aprendi a viver no apartamento da Vila Mariana, com aquela mistura estranha de gratidão e angústia, que vem quando a vida te dá algo bom, no meio de uma confusão que ainda não terminou. Montei as caixas devagar, uma por dia, porque tinha a sensação de que se eu fizesse tudo de uma vez, estaria assumindo uma permanência que o processo ainda não tinha confirmado. A xícara lascada ficou na prateleira central. Era o primeiro item que eu tinha colocado. Foi o último que eu olhava antes de apagar a luz. Roberto e eu não falamos durante esse período. Não por mágoa. Por uma espécie de acordo tácito de que o silêncio era mais seguro do que o contato enquanto as coisas se organizavam juridicamente. O Dr. Marcos foi claro. Qualquer conversa entre nós poderia ser usada pela Sônia para sugerir que estávamos articulando uma versão combinada dos fatos. Então eu ficava no apartamento. Trabalhava num serviço de limpeza que um vizinho da Dona Aparecida, minha nova vizinha do andar de baixo, tinha me indicado. E esperava. A espera é uma das coisas mais duras que existe. Não porque seja vazia, mas porque é cheia demais. Você preenche o silêncio com todos os cenários possíveis, bons e ruins. E os ruins sempre ocupam mais espaço porque a gente tem mais prática com eles. Numa quinta-feira de março, o Dr. Marcos me ligou. Teresa, os documentos que Roberto trouxe foram verificados por um perito contábil independente. A voz dele estava contida, mas havia alguma coisa diferente nela. Uma tensão que eu aprendi a identificar como o antecedente de uma notícia grande. O valor desviado da conta do Sr. Arnaldo entre 2018 e 2022 é superior a R$340 mil. Eu me sentei na beira da cama.
340 mil reais. Não era suspeita. Era número verificado, rastreado, documentado. Ela vai negar, eu disse. Já negou. Ele fez uma pausa. Roberto a confrontou ontem à noite, antes que eu pudesse orientá-lo a não fazer isso. Ela negou tudo. Disse que os documentos foram fabricados e ameaçou entrar com uma ação contra ele por difamação. Meu Deus! A ameaça não tem fundamento real dado o volume de evidências. Mas mostra como ela vai reagir. Ele falou com a cadência de quem está dando informação importante e quer ter certeza que está sendo absorvida. Teresa, precisamos de uma audiência para apresentar isso formalmente. Quando o juiz vir o conjunto, o testamento e a desonestidade dela, vão estar do mesmo lado da mesma história. E o lado dela vai enfraquecer muito. Quanto tempo? Para a audiência, alguns meses ainda. O processo tem rito próprio. Ele respirou. Mas há algo mais imediato que precisa acontecer. Esperei. O Sr. Arnaldo tinha um caderno. Um caderno de anotações pessoais que ele mantinha desde a morte da Dona Carminha. Roberto menciona esse caderno nos e-mails que guardou. Diz que o pai anotava tudo. Decisões, conversas, datas importantes. Se esse caderno existir e estiver na mansão, ele pode ser a peça mais importante de todo esse processo. O estômago contraiu. A mansão está com a Sônia. Está. Ela e o Fábio estão morando lá durante o inventário. Ele parou. Teresa, eu não posso pedir que a senhora entre naquela casa. Juridicamente, a senhora não tem acesso garantido enquanto o inventário corre. Mas Roberto tem. E Roberto está disposto a procurar. Ela vai saber que foi ele. Provavelmente. Por isso precisa ser rápido e discreto. A voz ficou mais séria. Também precisa ser voluntário. Não posso orientar ninguém a fazer algo que possa ser interpretado como invasão ou subtração de documento. Precisa ser Roberto decidindo por conta própria, com plena consciência do que está fazendo. Entendi. O Dr. Marcos estava me explicando o cenário sem me pedir nada. O que eu fizesse com aquela informação era minha escolha. Liguei para Roberto naquela mesma noite. Ele atendeu no primeiro toque, o que me disse que também estava esperando. Contei o que o Dr. Marcos havia dito sobre o caderno. Sem rodeio, sem dramaturgia. Só os fatos. Silêncio do outro lado por um tempo. Eu conheço esse caderno. Roberto disse finalmente. Era preto, capa dura, com as iniciais dele em dourado. Ele escrevia toda noite antes de dormir. Eu via quando criança e achava que era diário. Nunca li. Você sabe onde poderia estar? No escritório, com certeza. Meu pai guardava tudo que era pessoal na gaveta debaixo da escrivaninha. Aqui tem a chave pequena que ele carregava no chaveiro. O chaveiro. Eu sabia onde estava o chaveiro. O Dr. Arnaldo sempre deixava no suporte de madeira perto da entrada do escritório. Um suporte que eu mesmo tinha instalado anos atrás porque ele vivia perdendo as chaves antes disso. Se o suporte ainda estava lá. Se a Sônia não tinha movido tudo. Roberto, você tem como entrar no escritório sem alertar a Sônia? Tenho direito à metade da casa enquanto o inventário não fecha. A voz teve uma firmeza nova. Se eu quiser entrar no escritório do meu próprio pai, ninguém pode me impedir legalmente. Ela vai questionar. Que questione. Uma pausa. Teresa, meu pai escreveu naquele caderno por mais de 15 anos. Se ele te mencionava nele, se ele escreveu sobre as decisões que tomou, sobre o apartamento, sobre a Sônia. Aquele caderno é a voz dele falando por si mesmo. Sem filtro de advogado, sem linguagem de cartório. A voz dele de verdade. Aquilo me atravessou de um jeito que levei um momento para recuperar a fala. Vai com cuidado, eu disse. Sempre fui cuidadoso demais, ele disse. Olha no que deu. Roberto foi à mansão no sábado seguinte, com o pretexto de recolher roupas pessoais que havia deixado no seu antigo quarto. A Sônia estava em casa, o que não era o cenário ideal. Mas Roberto calculou que ela não suspeitaria de uma visita de rotina. Ele me ligou às 3 da tarde. Encontrei. O coração deu um salto. O caderno estava lá? Estava. Gaveta de baixo. Chave no suporte onde você disse. Uma pausa brevíssima. Teresa, tem o nome dele na primeira página. Tem a data. O primeiro registro é de novembro de 2007. 2 semanas depois que minha mãe morreu. Fechei os olhos por um segundo. E tem mais. A voz dele ficou diferente. Mais baixa, mais cuidadosa. Tem o seu nome várias vezes. Datas, situações, comentários. E tem anotações sobre a Sônia. Sobre o comportamento dela depois do primeiro derrame.
Sobre os papéis que ela tentou fazer ele assinar. Tudo com data e detalhe. Você leu? Só o suficiente para entender o que era. Ele respirou. Isso precisa ir para o Dr. Marcos hoje. Não fotografe. Leva pessoalmente com testemunha. Eu não sabia de onde vinha esse instinto, mas era firme. Sem intermediários digitais que possam ser questionados. Entendido. Naquela noite, o caderno preto de capa dura com as iniciais em dourado estava na pasta do Dr. Marcos, devidamente protocolado, com a presença de Roberto como declarante de origem. Não dormi bem, mas foi uma insônia diferente das anteriores. Não era a insônia do medo. Era a insônia de quem está do lado de fora de uma sala onde algo importante está sendo decidido. E sabe que fez tudo o que podia para que a decisão fosse justa. Você já ficou assim? De fora de uma decisão que era sobre você? Sem poder controlar? Só podendo esperar? É uma sensação muito particular. Muito humana. Muito difícil de explicar para quem não viveu. A gente aprende que existem momentos em que a única coisa que resta é confiar no que já foi feito. Porque não tem mais nada a fazer no presente. Nos dias seguintes, o Dr. Marcos teve o caderno analisado por um perito grafológico para confirmar a autenticidade da escrita, comparando com outras amostras conhecidas do Dr. Arnaldo. O resultado levou 10 dias. 10 dias em que eu trabalhei, cuidei do apartamento, liguei para Margarida toda noite e tentei não deixar a ansiedade crescer além do que eu conseguia administrar. A Sônia não ficou quieta nesse período. Roberto me contou numa mensagem rápida que ela havia percebido que o caderno sumiu e que estava furiosa. Tinha questionado o Fábio, questionado a Gertrudes, questionado todos que tinham estado na casa naquele sábado. Roberto confirmou que tinha levado o caderno como pertence pessoal do pai que queria preservar. E ela respondeu com a ameaça de entrar com uma ação de reintegração de posse do objeto. O Dr. Marcos respondeu com um ofício informando que o caderno estava sob custódia jurídica, como evidência num processo em curso, o que tornava qualquer tentativa de recuperação pelo lado adverso um obstáculo processual sério. A Sônia ficou em silêncio por 3 dias depois disso. Quando voltou a se mover, foi de uma forma que eu não esperava. Ela foi falar com a imprensa de novo. Dessa vez, não de forma velada. Dessa vez deu uma entrevista com nome e rosto para um podcast de histórias de família e heranças disputadas. Não citou nomes, mas a história era reconhecível para qualquer um que conhecesse os Drummond. E o tom era de filha sofrida, de família traída, de uma mulher que havia dedicado a vida a cuidar do pai idoso e se viu preterida por uma funcionária que se aproveitou de momentos de fragilidade. Ela era uma narradora habilidosa. Preciso dar esse crédito. O podcast circulou. Comentários, opiniões. Pessoas que nunca tinham ouvido falar dos Drummond tomando partido com veemência. Como acontece quando as redes sociais encontram um drama que não é delas, mas que parece perfeito para ocupar uma tarde. Li alguns comentários. Parei de ler depois de um tempo porque aprendi cedo que opiniões de estranhos sobre a sua vida são como chuva. Você não controla. Então não faz sentido ficar olhando pela janela esperando parar. Mas havia um comentário que uma amiga me mandou que ficou comigo. Era de uma mulher que dizia: "Conheço muitas Teresas nesse país. Mulheres que deram a vida para cuidar de casas que nunca foram delas. Espero que dessa vez seja diferente." Não sabia quem era essa mulher. Nunca saberia. Mas aquelas palavras fizeram alguma coisa em mim que eu levei tempo para nomear. Não era mais apenas a minha história. Nunca tinha sido apenas a minha história. Era a história de cada mulher que trabalhou numa cozinha alheia por décadas e foi tratada como se fosse parte do mobiliário. Era a história de cada homem que abriu portões e carregou malas e foi chamado pelo apelido errado por 20 anos. Era a história de uma invisibilidade que o Brasil conhece muito bem e sobre a qual fala pouco. O Dr. Arnaldo me via. Isso era o que tornava tudo diferente. Não o dinheiro, não o apartamento. Era ser vista. E agora, por uma ironia que eu não tinha planejado, essa história estava sendo vista por muita gente, de formas que eu não controlava, em versões que nem sempre eram justas comigo, mas estava sendo vista. O relatório do perito grafológico chegou numa segunda-feira de manhã. O Dr. Marcos me ligou antes mesmo que eu tomasse o café. "A autenticidade está confirmada", ele disse. "É a letra do Sr. Arnaldo em todo o caderno, sem alterações ou interpolações. O caderno é genuíno. E o conteúdo? Teresa.
A voz do Dr. Marcos tinha algo que eu não reconhecia nela ainda. Algo que demorei um segundo para identificar como emoção contida. O Sr. Arnaldo mencionou você em 46 entradas diferentes ao longo de 15 anos. Algumas curtas, uma frase. Algumas longas, parágrafos inteiros. Ele fez uma pausa. Há uma entrada de 2012 em que ele escreve sobre uma conversa que vocês tiveram na cozinha, tarde da noite, quando ele não estava conseguindo dormir depois de uma viagem difícil. Ele descreve a conversa com detalhes. Termina escrevendo que naquele dia entendeu que cuidar de alguém e ser cuidado por alguém são coisas diferentes de amar romanticamente, mas não são menores, e que ele nunca tinha tido palavras para isso antes. Fiquei em silêncio. Há também uma entrada de 2020, durante a pandemia, em que ele escreve sobre uma decisão que estava tomando. Menciona o apartamento, menciona o valor da reserva e escreve os motivos com uma clareza que nenhum advogado poderia inventar. Ele diz que está fazendo isso não de impulso, não por sentimento passageiro, mas por justiça. Usa essa palavra, justiça. A palavra ficou no ar entre a linha telefônica e o meu peito. Justiça. Um homem de 74 anos, sozinho num escritório, escrevendo numa letra que já tremia um pouco, tinha escrito aquela palavra para mim. Como fica o processo agora? Eu perguntei quando consegui falar. Com o caderno, com os extratos de Roberto, com os documentos do cartório e com a carta. A posição de vocês é substancialmente mais forte do que a da Sônia. Ele falou com cuidado, como sempre. Mas quero que a senhora entenda. Processo é processo. Ainda pode demorar. Ainda pode haver surpresas. Não sou o tipo de advogado que promete o que não controla. Eu sei. Eu respeitava exatamente isso nele. O que posso dizer é que temos uma história completa, documentada, com a voz do próprio Sr. Arnaldo explicando cada decisão. E do outro lado temos acusações sem prova e um desvio financeiro que ela vai ter dificuldade considerável de explicar. Depois que desliguei, fiquei um longo tempo sentada à mesa da cozinha do apartamento da Vila Mariana, com a xícara lascada na mão, olhando para as copas das árvores lá embaixo que balançavam num vento suave de março. 46 entradas. 15 anos de um homem anotando a vida que vivia. E eu estava nela 46 vezes. Não como empregada. Como parte da história. Há coisas que a gente não sabe que precisa até receber. Eu não sabia que precisava saber aquilo. Não sabia que uma parte de mim tinha vivido todos aqueles anos com uma dúvida silenciosa, tão enterrada que eu nem reconhecia ela como dúvida, sobre se eu era de verdade importante para aquela casa, ou se era apenas funcional. 46 entradas responderam essa pergunta de um jeito que nenhuma herança poderia. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque a Sônia, eu estava aprendendo. Era o tipo de pessoa que não recua quando é encurralada. Recua quando não há mais escolha. E ainda não tínhamos chegado naquele ponto. Faltava da audiência. Faltava o confronto formal, o momento em que as versões se encontrariam num espaço onde a verdade teria que se sustentar por si mesma, sem edição, sem podcast, sem narrativa cuidadosamente construída para uma audiência que não via os documentos. Faltava o momento em que o Dr. Arnaldo, através das palavras que deixou, falaria pela última vez. E eu ia estar lá para ouvir. Roberto me mandou uma mensagem naquela tarde. Curta, sem explicação longa, do jeito que ele sempre comunicava as coisas que eram grandes demais para ter muitas palavras. A audiência foi marcada. Maio. Você está pronta? Olhei para a mensagem por um tempo. Digitei a resposta. Estou. Faz 23 anos que estou. Parte 5. O confronto se aproxima. Maio chegou com aquela claridade fria de outono paulistano que engana quem não conhece a cidade. Um sol que aparece bonito, mas que não aquece direito. Como promessa que não se cumpre completamente. Acordei às 5 da manhã no dia da audiência. Não por alarme. Por aquele tipo de vigília que o corpo impõe quando sabe que o dia tem peso diferente. Quando o sistema inteiro fica em alerta antes que a consciência processe o motivo. Me sentei na beira da cama no escuro, as mãos no colo, e fiquei assim por um tempo que não soube medir. Pensei na minha mãe, Benedita. Ela nunca teve um dia como aquele. Nunca teve um advogado, nunca teve um caderno escrito por alguém que a amava guardado como evidência. Nunca teve uma sala de audiência esperando para ouvir a sua versão. Trabalhou, calou e foi embora sem que ninguém precisasse provar nada sobre ela, porque ninguém nunca tentou tirar nada dela.
Ninguém a considerava ameaça suficiente para isso. Há uma crueldade específica em ser invisível até o momento em que você representa algum interesse. Aí, de repente você existe. Aí, de repente, tem nome, tem intenção, tem culpa. Me levantei. Fiz café. Tomei na xícara lascada, de pé, olhando pela janela para a rua que ainda estava acordando. A roupa estava separada desde a véspera. Uma blusa azul marinho que comprei especificamente para aquele dia. Não por vaidade, por clareza. Queria me olhar no espelho e ver alguém que estava exatamente onde tinha direito de estar. Nada a mais, nada a menos. O Dr. Marcos me encontrou na porta do fórum às 8h40. Ele estava com a pasta preta de sempre, mais volumosa do que o normal, e uma expressão de quem dormiu pouco, mas estava inteiramente presente. "Como a senhora está?" Ele perguntou. "Estou bem", eu disse. E era verdade, de um jeito que me surpreendia a mim mesma. Não calma artificialmente, não anestesiada. Presente, com os pés no chão e os olhos abertos. "Roberto já chegou. Está lá dentro." Ele ajustou os óculos. "Teresa, hoje a senhora não precisa falar mais do que o necessário. Deixa os documentos falarem. Deixa a letra do Sr. Arnaldo falar. A nossa função é garantir que o juiz entenda a história completa. E temos tudo para isso." Acenei com a cabeça. Entramos. A sala de audiência era menor do que o imaginário coletivo das séries de televisão faz parecer. Uma mesa comprida, cadeiras, um birô elevado para o juiz, paredes de um bege que devia ter sido escolhido especificamente por não provocar nenhuma emoção. O ar-condicionado fazia um barulho baixo e constante, que ocupava o silêncio de fundo. Roberto estava sentado num banco do lado de fora da sala, de terno escuro, com as mãos entrelaçadas. Quando me viu, levantou. Não disse nada. Só acenou com a cabeça. E havia naquele aceno uma solidariedade que não precisava de palavras. A Sônia chegou 10 minutos depois. Entrou com o Fábio e o advogado dela. Um homem alto de cabelos grisalhos que carregava a pasta com aquele jeito de quem está acostumado a vencer. Ela estava de preto, impecável, com uma expressão que eu conhecia. O rosto composto de quem ensaiou a performance, mas que não consegue esconder completamente o que está embaixo. Me viu. Por um segundo, só um, a compostura dela falhou. Algo passou pelos olhos dela que eu não soube nomear com precisão, mas que tinha a textura do susto. Depois voltou o rosto. Sentou. Abriu o caderno dela na mesa como se eu não existisse. Mas eu vi aquele segundo. E ele me disse algo importante. Ela sabia o que nós tínhamos. O juiz entrou e a sala se organizou naquela formalidade específica dos ambientes jurídicos. Aquela linguagem paralela de procedimentos e protocolos que existe para garantir que ninguém pule etapas, mesmo quando todo mundo quer chegar logo no centro do assunto. O advogado da Sônia foi o primeiro a falar. Era fluente, como eu sabia que seria. Construiu a narrativa da família Lessada, do patrimônio que deveria proteger a memória de um pai trabalhador, da influência que pode se instalar silenciosamente numa casa quando um idoso fica vulnerável. Não usou palavras feias. Nunca usou palavras feias. Usava palavras de preocupação, de proteção, de família. Era uma performance bem executada. O Dr. Marcos ouviu com atenção de quem está catalogando cada ponto para responder no momento certo. Eu ouvi com a atenção de quem ouve a versão errada da própria história pela última vez, antes que a versão certa seja colocada no lugar. Quando chegou a vez do Dr. Marcos, ele não começou pelos documentos. Começou pelo caderno. "Excelência", ele disse com aquela voz que não subia de tom, mas que ocupava o ambiente completamente. "Peço licença para ler ao senhor um trecho de um documento escrito de próprio punho pelo Sr. Arnaldo Drummond, autenticado por perito grafológico, datado de 23 de outubro de 2020. Ele abriu o caderno, que estava protegido num envelope plástico transparente, e ajustou os óculos. O Sr. Arnaldo escreveu o seguinte, cito: "Hoje decidi de forma definitiva o que vai acontecer com o apartamento da Vila Mariana. Sei que essa decisão vai causar reação. Sei que vão dizer que estou confuso, que estou sendo influenciado, que não estou em condições. Antecipo tudo isso e deixo registrado aqui, nesta data, que estou absolutamente lúcido, absolutamente deliberado e absolutamente em paz com essa escolha. Teresa dedicou 21 anos da vida dela a esta casa e a mim com uma integridade que eu jamais conseguirei pagar completamente. O apartamento e a reserva são minha forma imperfeita de tentar. Não é favor, é justiça.
O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que tem peso físico. Eu não olhei para a Sônia. Não porque tivesse medo, mas porque aquele momento não era sobre ela. Era sobre o Dr. Arnaldo falando com a própria voz, finalmente, num espaço que a Sônia não podia editar. O Dr. Marcos continuou. Apresentou os extratos verificados pelo perito contábil, o desvio de R$340 mil documentado com datas, valores e trajetória. Apresentou os e-mails que Roberto havia guardado. Apresentou os documentos do cartório com a declaração de capacidade do Dr. Arnaldo. Apresentou a carta escrita para mim. Cada peça encaixando na seguinte como um mosaico que só fazia sentido completo quando você conseguia ver de longe o suficiente para ver o todo. O advogado da Sônia tentou questionar a cadeia de custódia do caderno. O Dr. Marcos tinha a documentação da entrega ao cartório para rebater. Tentou questionar a interpretação dos extratos. O perito contábil estava presente e respondeu com a precisão de quem não tem interesse em nenhum dos lados. Cada tentativa foi respondida. Não de forma agressiva. Com documentos. Sônia ficou quieta durante a maior parte da audiência. Essa foi a coisa mais reveladora de tudo. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que o silêncio dela não era resignação. Era cálculo. Ela estava avaliando onde estava. O que ainda podia ser salvo. O que precisava ser abandonado para preservar o resto. No momento em que o juiz pediu a Sônia que respondesse às evidências do desvio financeiro, ela falou pela primeira vez diretamente. Meu pai me pediu para gerenciar aqueles valores. Ele me autorizou verbalmente. Há algum documento dessa autorização? Perguntou o juiz. Era uma conversa de família. Não documentamos tudo em cartório. Os extratos mostram transferências regulares para uma conta em seu nome ao longo de 4 anos, disse o juiz, com aquela neutralidade judicial que não é fria. É justa. O senhor tem alguma explicação documental para esse padrão? O advogado dela se inclinou para sussurrar. Ela o afastou levemente com um gesto da mão. Meu pai confiava em mim. Eu sei que a senhora acredita nisso, disse o juiz. Mas o senhor Arnaldo, no caderno que está diante de nós, escreveu especificamente sobre papéis que a senhora tentou fazê-lo assinar, sem explicação completa. Essa descrição é datada e detalhada. Como a senhora responde a isso? O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos. 5 segundos podem ser muito longos quando o que está dentro deles é uma pessoa percebendo que a narrativa que construiu não vai mais sustentar o peso do que está sobre ela. Você já viu o momento em que uma mentira para de funcionar? Não é dramático como nos filmes. É quieto. É uma pequena deflação, como o ar saindo devagar de alguma coisa que estava inflada há muito tempo. Foi o que vi no rosto da Sônia naquele momento. Não vitória da minha parte. Não alegria. Só o reconhecimento pesado e inevitável de que a verdade tinha chegado onde precisava chegar. A audiência terminou sem resolução imediata, como o Dr. Marcos havia me explicado que aconteceria. O juiz precisaria analisar tudo, considerar os argumentos, emitir uma decisão que poderia levar semanas. O processo legal não tem final dramático de uma cena só. Tem deliberação, tem prazo, tem o ritmo próprio da justiça que não é rápido, mas que, quando funciona, é firme. Saímos do fórum com o sol da tarde batendo na calçada. Roberto estava do meu lado. Caminhamos em silêncio por quase um quarteirão antes que ele falasse. Como você está? Exausta, eu disse. E era a verdade mais simples que eu tinha. Mas inteira. Ele acenou com a cabeça. Teresa, eu preciso te pedir desculpa. Por ter ficado quieto 2018. Por ter deixado passar tanto tempo. Olhei para ele. Esse homem que eu tinha visto pedir ovo mexido nos dias de prova. Que tinha saído pelo mundo e voltado com um peso que nunca explicou completamente. Que estava agora de pé numa calçada de São Paulo carregando a culpa do silêncio que ele mesmo reconhecia. Você falou quando importava. Eu disse. Devia ter falado antes. Sim, devia. Não estava interessada em amenizar uma verdade que ele próprio havia reconhecido. Mas você falou, e fez diferença. Ele ficou olhando para essa calçada. Meu pai gostava de você de um jeito que ele nunca soube nomear completamente. Ele disse. Eu via. Desde pequeno eu via. Não era o que a Sônia insinuou. Nunca foi isso. Era outra coisa. Era... Ele procurou a palavra. Era como se você fosse a consistência que a nossa família nunca teve naturalmente. A coisa que não muda. A coisa que está sempre lá. A garganta apertou. Ele me disse algo parecido uma vez. Eu falei. Eu sei. Eu li no caderno.
Ficamos em silêncio por um momento. O que vai acontecer com ela? Eu perguntei. Roberto entendeu que eu estava perguntando sobre a Sônia. Não sei. O desvio é real. Está documentado. Pode virar processo criminal. Pode virar acordo. Pode virar as duas coisas. Ele pausou. Mas isso não é mais o que eu consigo controlar. E vocês dois? Ele demorou para responder. Não sei se tem como voltar ao que era. Não porque eu não queira, mas porque o que era tinha uma mentira no meio. E mentiras estruturais não desaparecem só porque alguém decide não olhar para elas mais. Era uma resposta honesta. Mais honesta do que muitas pessoas conseguem dar sobre as próprias famílias. Nos despedimos ali na calçada, com o sol descendo pela tarde de São Paulo. E eu peguei o metrô de volta para a Vila Mariana carregando tudo aquilo. Nos dias seguintes, a espera voltou. Mas era uma espera diferente. A espera antes da audiência era tensa, defensiva, cheia de cenários possíveis que eu construía e desconstruía mentalmente. A espera depois era mais quieta. Não porque o resultado fosse certo. O Dr. Marcos me lembrava regularmente que não era. Mas porque eu havia feito o que estava ao meu alcance fazer. E o que estava além do meu alcance estava nas mãos certas. Aprendi algo nesses meses que não aprendi de nenhum livro, nem de nenhuma palestra. Aprendi que a dignidade não depende do resultado. A dignidade é uma postura que você mantém enquanto espera pelo resultado. É a diferença entre esperar de joelhos e esperar de pé. Eu tinha esperado de pé. A Sônia me mandou uma mensagem numa quarta-feira à noite, 3 semanas depois da audiência. Não esperava aquilo. O número dela eu reconheci, mas nunca esperaria que ela usasse. A mensagem era curta. Precisamos conversar. Não sobre o processo, sobre outras coisas. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Mostrei para o Dr. Marcos no dia seguinte. Ele disse que era minha decisão responder ou não. Que juridicamente não havia impedimento para uma conversa fora do processo, desde que eu não fizesse nenhum acordo sem ele presente. Fiquei com a decisão por 2 dias. Não respondi imediatamente. Não por estratégia. Por necessidade real de entender o que eu queria daquela conversa. Se é que queria alguma coisa. Porque há momentos em que a pessoa certa a ser ouvida é você mesma, antes de qualquer outra. O que eu queria? Não queria a aprovação da Sônia. Tinha aprendido a viver sem ela. Não queria a humilhação dela. Nunca quis isso. Não queria uma cena dramática de confronto que servisse mais para uma catarse momentânea do que para qualquer coisa real. O que eu queria era simples e difícil ao mesmo tempo. Queria que ela me olhasse como gente. Uma vez, do jeito que o pai dela tinha olhado por 23 anos. Se essa conversa podia dar isso, eu não sabia. Provavelmente não podia. Algumas coisas não se aprendem em conversa. Mas havia uma parte de mim que precisava tentar. Não por ela, por mim mesma. Para poder dizer que não tinha fechado nenhuma porta que pudesse ser aberta. Respondi na sexta-feira. Pode ser. Me diga quando e onde. Ela respondeu em 2 minutos. Sábado. O café da consolação que o Roberto gosta. 12h. O mesmo café onde Roberto e eu havíamos conversado meses antes. Não sei se a escolha foi coincidência ou se ela sabia. Com a Sônia, nunca era fácil distinguir o que era calculado do que era instintivo. Dormi mal naquela noite. Não de ansiedade, de algo mais parecido com antecipação. A diferença entre os dois é sutil, mas real. A ansiedade faz você querer que a coisa não aconteça. A antecipação faz você querer que aconteça logo. Eu queria que acontecesse logo. Sábado chegou o cinzento, com uma garoa fina que São Paulo faz nessa época do ano. Aquela que não é chuva, mas deixa tudo úmido assim mesmo. Cheguei ao café 10 minutos antes. Pedi um café. Sentei numa mesa perto da janela, de onde eu podia ver a calçada. Ela entrou no horário exato, sem o Fábio. Isso eu não esperava. Veio sozinha, com um casaco cinza e o cabelo preso diferente do normal. Menos rígido do que de costume. Menor, de alguma forma, do que eu a lembrava. Não fisicamente. Era outra coisa. Sentou na frente de mim. Por um momento, nenhuma de nós falou. Então ela disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela antes. Uma voz sem a armadura habitual. Eu não vim pedir desculpa. Não vim receber nenhuma. Eu disse. Ela me olhou. Algo passou pelo rosto dela que eu não soube nomear. Eu vim porque... Ela parou. Recomeçou. Eu vim porque preciso entender uma coisa. E só você pode me responder. Esperei. Ele te amava mais do que amava a gente?
A pergunta caiu na mesa entre nós duas como algo que tinha peso real. Eu poderia ter respondido de muitas formas. Poderia ter desviado, amenizado, dado uma resposta de diplomacia que não ferisse, nem resolvesse. Mas havia algo naquela pergunta que merecia honestidade, não crueldade. Honestidade. Ele amava vocês de um jeito que eu nunca terei. Eu disse. Vocês eram os filhos dele. Isso não tem substituto. Fiz uma pausa. Mas eu acho que ele e eu tínhamos uma coisa que é mais rara do que as pessoas reconhecem. A gente estava presente. Presente de verdade. No cotidiano, nos dias ruins, nos dias silenciosos. E presença ao longo do tempo cria algo que não tem outro nome. Ela ficou olhando para a xícara. Eu não estava presente, ela disse. Não era pergunta. Não, eu concordei. Por que você ficou? Ela levantou os olhos. 23 anos. Por que você ficou? Pensei na resposta de verdade antes de dar. Porque era minha vida, eu disse. Não em falta de opção. Por escolha. Aquela casa, aquele homem, aquela rotina. Era o que eu tinha construído. E eu construí algo bom. Sônia ficou quieta por um longo tempo. Quando falou, a voz estava diferente de tudo que eu conhecia nela. Mais fina, mais exposta. Eu sinto falta dele, ela disse. E por baixo de tudo, de toda a guerra, de toda a acusação, de toda a crueldade pequena e grande dos últimos meses, aquilo era verdade. Eu podia reconhecer a verdade quando a ouvia. Eu também, eu disse. O café esfriou entre nós duas enquanto ficamos em silêncio. Não era reconciliação. Era algo mais modesto e mais real do que isso. Era dois seres humanos que tinham amado o mesmo homem de formas muito diferentes, sentadas numa mesa de café numa manhã de sábado cinzento, reconhecendo um ao outro pela primeira vez. Não era suficiente para apagar o que tinha acontecido, mas era alguma coisa. E às vezes alguma coisa é o máximo que a vida oferece, e a sabedoria está em reconhecer que isso não é pouco. A decisão judicial chegou numa terça-feira de junho. 42 dias depois da audiência. O Dr. Marcos me ligou às 8 da manhã, antes que eu terminasse o café, com aquela voz de quem tem uma notícia grande, e escolheu as palavras com cuidado antes de discar. Teresa, o juiz emitiu a sentença. Coloquei a xícara na mesa devagar. O testamento foi mantido em sua totalidade. O apartamento da Vila Mariana e o fundo de reserva são da senhora, reconhecidos legalmente, sem restrição. Ele fez uma pausa curta. E o juiz determinou a abertura de inquérito para investigar as movimentações financeiras identificadas nos extratos. A Sônia vai responder por isso separadamente. Fiquei em silêncio por um momento que ele respeitou. Acabou? Eu perguntei. E a pergunta saiu menor do que eu esperava. Quase uma pergunta de criança. A parte do testamento, sim. O processo dela começa agora. Mas isso é outro processo. Não é mais sobre a senhora. Ele respirou. Teresa, o Sr. Arnaldo fez um trabalho cuidadoso. Cada documento, cada data, cada palavra que ele escreveu naquele caderno contribuiu para isso. A sentença cita o caderno explicitamente. O juiz escreveu que raramente encontrou evidência tão clara da intenção de um testador. Fechei os olhos por um segundo. O Dr. Arnaldo, com a mão que já tremia, escrevendo num caderno preto de capa dura todas as noites, construindo pacientemente uma verdade que ele sabia que precisaria se sustentar sozinha um dia. Obrigada, Dr. Marcos. O obrigado é meu. Foi um processo que valeu a pena defender. Uma pausa. E, Teresa, o Sr. Arnaldo me disse uma vez, numa das nossas últimas reuniões, que a coisa que mais o preocupava não era o dinheiro nem o apartamento. Era que a senhora soubesse que o que ele sentia era real, que não era impulso de velho, que era decisão de homem inteiro. A garganta fechou. Ele disse isso com essas palavras. Desliguei o telefone. Fiquei sentada à mesa da cozinha do apartamento da Vila Mariana com as mãos na mesa e o silêncio ao redor. Pela janela, as árvores da rua estavam cheias de folhas verdes do começo do inverno, que em São Paulo não é inverno de verdade. É só o tempo ficando um pouco mais honesto sobre si mesmo. Peguei a xícara lascada, tomei o café que estava frio e fiquei ali por um tempo, sem pressa, sem precisar fazer nada imediatamente. Apenas existindo naquele apartamento que era meu, naquela manhã que era minha, naquela vida que eu havia construído com as mãos e que ninguém mais podia me tirar. Liguei para Margarida. Ela atendeu no segundo toque, como sempre, porque Margarida vive com o celular perto como quem espera notícias importantes a qualquer hora. E então? Ela perguntou antes que eu dissesse qualquer coisa. Ganhei.
O silêncio do outro lado durou exatamente o tempo necessário para que a notícia pousasse. Nossa mãe, ela disse finalmente, e a voz estava embargada. Nossa mãe devia estar ouvindo isso agora. Acho que está, eu disse. Ficamos em silêncio juntas por um momento. Ela em Diamantina e eu em São Paulo, separadas por 500 quilômetros e unidas por tudo que importava. Você vai bem? Ela perguntou. Vou bem, eu disse. E era verdade. De um jeito que eu precisava parar para reconhecer, porque não estava acostumada com ele. Não era a ausência de dor. Era a presença de algo mais firme do que a dor. Alguma coisa que fica quando a tempestade passa e você olha para si mesma e percebe que está de pé. Vem para cá quando puder, ela disse. Quero te ver com esses olhos. Vou, em breve. Depois de desligar, fui ao banheiro. Me olhei no espelho por um tempo. 61 anos. Cabelo grisalho que eu parei de pintar no meio de tudo aquilo porque não tinha cabeça para isso. E depois percebi que não queria mais. As marcas que o tempo faz numa face quando essa face viveu de verdade. Não vi uma mulher que havia vencido alguma coisa. Vi uma mulher que havia sobrevivido, que havia se mantido inteira, que havia saído de um chão de terra batida em Diamantina com uma mala de papelão e construído uma vida que tinha valor próprio, independente de qualquer testamento, independente de qualquer sentença. O testamento e a sentença eram justiça, mas a vida era minha antes disso. Nos dias seguintes, as coisas foram se organizando com aquela normalidade surpreendente que acontece depois de períodos intensos. Como se o cotidiano voltasse envergonhado, mas necessário. Lembrando que ainda existe. O fundo de reserva ficou numa aplicação segura que o Dr. Marcos ajudou a organizar. Não gastei de forma impulsiva. Não porque fosse calculista, mas porque o dinheiro tinha um peso simbólico que eu precisava respeitar antes de decidir o que fazer com ele. Era a dívida que o Dr. Arnaldo havia mencionado na carta. Não era para ser gasto em impulso. Com uma parte menor, reformei o apartamento. Não muito. Só o necessário para que ele parasse de ser o apartamento do Dr. Arnaldo e começasse a ser o meu apartamento. Nova pintura nas paredes, uma mesa de jantar que escolhi sozinha numa loja do bairro. Um vaso de flores na janela da sala que eu trocava toda semana. Porque aprendi com ele que flor murcha num vaso é tristeza desnecessária. A xícara lascada continuou na prateleira central da cozinha. Roberto me ligou uma semana depois da sentença. Parabéns, ele disse com aquela voz que não conseguia ser inteiramente leve, mas que tentava. Obrigada. Fiz uma pausa. Como você está? Complicado. Honesto, como sempre. A Sônia e eu não estamos nos falando. O advogado dela entrou em contato com o meu para discutir a situação dos extratos. Vai ser um processo longo. Sinto muito, Roberto. Não sinta. Ele disse isso sem dureza. Eu fiz o que era certo fazer. E sei que meu pai faria a mesma coisa. Isso é suficiente para eu dormir. Sua herança está garantida também? Está. O juiz foi claro que a divisão entre mim e a Sônia permanece conforme o testamento para a parte dela. O que está sendo investigado é o desvio anterior, que é separado. Ele respirou. Mas honestamente, Teresa, o patrimônio não é o que mais importa para mim agora. O que importa? Ele ficou em silêncio por um momento. Entender meu pai, ele disse. Ler o caderno todo. Entender quem ele era quando nós não estávamos olhando. Uma pausa. Ele era uma pessoa melhor do que eu dei crédito enquanto estava vivo. Aquilo me atravessou de uma forma que levou um tempo para assentar. Era, eu disse. Você teve sorte de ter vivido perto disso. Ele disse sem amargura, com algo que soava mais como reconhecimento genuíno. Tive, concordei. E ele teve sorte de ser visto por você agora. Mesmo que tarde. Roberto ficou quieto por um momento. Você vai continuar em São Paulo? Por enquanto. Olhei pela janela para as árvores. Tenho um apartamento aqui que preciso aprender a se habitar completamente. Ele riu. Uma risada real. A primeira que eu ouvia nele. Se precisar de qualquer coisa. Ele disse. Você também. A Sônia eu não tornei a ver por meses. O processo dela correu por caminhos que não eram mais meus, acompanhados pelo advogado dela e pelo promotor designado para o caso. Ouvi por Roberto, de forma indireta, que ela e o Fábio estavam passando por uma tensão considerável, que a investigação havia exposto transações que ele também não sabia completamente, e que havia entre eles uma crise que era mais velha do que o processo, mas que o processo havia acelerado. Não senti satisfação com isso. Que fique claro. Não é o tipo de pessoa que sou. E não é o tipo de história que quero contar sobre mim mesma. O sofrimento da Sônia não era o que eu havia pedido.
O que eu havia pedido era que a minha verdade fosse reconhecida. São coisas diferentes. Em agosto, Margarida veio-me visitar. Ficou 2 semanas. Dormiu no quarto que eu havia arrumado para visitas. Comeu na mesa nova da sala. Andou pela Vila Mariana com aquela curiosidade de quem visita São Paulo, sabendo exatamente o que quer ver e o que não quer. Numa tarde, ela ficou muito tempo na cozinha olhando para a prateleira onde estava a xícara lascada. Essa xícara, ela disse, é do Dr. Arnaldo. Ele deixou no apartamento. Ela ficou olhando por mais um tempo. Ele sabia o que estava fazendo. Ela disse finalmente. Sabia. Não só o testamento. Tudo. A xícara, a carta, o caderno. Ele sabia que ia precisar falar por ele mesmo um dia. E preparou tudo. Ela virou para mim. Esse homem te respeitava de verdade. Respeitava. Homem que respeita de verdade é raro. Teresa. Ela disse aquilo com o peso de 60 anos vividos. Guarda bem essa xícara. Guardo desde o primeiro dia. Ela acenou com a cabeça, satisfeita com a resposta. Naquela noite, fizemos feijão tropeiro juntas, do jeito da nossa mãe, com linguiça e couve e ovo mexido por cima. E comemos na mesa nova da sala com a TV ligada de fundo, num programa de culinária que nenhuma de nós estava assistindo, mas que preenchia o ambiente com aquele barulho bom de casa habitada. Você que está aqui comigo, chegou até o fim dessa história. Não foi curta, não foi fácil, não tinha atalhos, mas as histórias reais raramente têm. E é exatamente por isso que elas ficam. Quero te pedir uma coisa antes de terminar. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se lembrou de alguém enquanto ouvia, se você reconheceu alguma coisa da sua própria vida aqui, deixa nos comentários. Não precisa ser longo. Pode ser uma palavra. Pode ser o nome de alguém que você quer homenagear. Esse espaço é seu também. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada história que a gente conta aqui é feita com cuidado, com respeito por quem ouve. E tem muito mais por vir. Mas agora, deixa eu terminar. Em setembro, fui a Diamantina. Não tinha voltado em quase 3 anos. Peguei o ônibus como sempre fiz, porque gosto de ver o cerrado pela janela. Gosto do jeito que a paisagem vai mudando conforme você se afasta da cidade e o ar vai ficando diferente. Mais seco, mais honesto. Fui ao cemitério visitar minha mãe. Levei flores amarelas, que eram as favoritas dela. E fiquei um tempo em silêncio diante da lápide simples com o nome dela. Benedita dos Santos. Nascida em 1941, falecida em 2015. Falei com ela como falo às vezes. Não porque acredito que ela ouve de uma forma que eu possa provar, mas porque há coisas que precisam ser ditas em voz alta para que a gente mesmo as ouça. Mãe, consegui, eu disse. Não do jeito que você teria imaginado. Por um caminho que você não teria previsto. Mas consegui. O vento mexeu nas flores amarelas. Você lavou a roupa dos outros a vida inteira e nunca reclamou. Eu cuidei da casa dos outros a vida inteira e não me arrependo. Mas hoje a casa é minha. E eu acho que você ia gostar de saber disso. Fiquei mais um tempo. Depois me levantei, ajeitei as flores no vaso. E fui encontrar Margarida, que me esperava na entrada com um lanche. E aquela expressão de irmã mais velha que não pergunta, mas que sabe. No caminho de volta para São Paulo, enquanto o ônibus atravessava o cerrado na tarde que ia dourando, fiquei pensando no que é uma vida bem vivida. Não acho que é uma vida sem dor. Nunca acreditei nisso. Acho que é uma vida em que você se reconhece ao final dela. Em que você olha para o caminho que percorreu e vê uma linha que, mesmo torta, mesmo com os desvios e os tropeços, foi genuinamente sua. Em que as pessoas que passaram por ela deixaram algo real. Não apenas a saudade, mas a marca de quem elas eram. E de quem você se tornou por causa delas. O Dr. Arnaldo foi meu patrão por 23 anos. Mas foi também a prova de que existe gente que vê gente. Que não é preciso ser família de sangue para ser família de verdade. Que respeito não é um favor. É uma escolha que algumas pessoas fazem e outras não. E que essa escolha diz mais sobre quem escolhe do que sobre quem é tratado com ela. Sônia passou por um processo longo. No início do ano seguinte, chegou a um acordo com o Ministério Público que envolveu a devolução dos valores desviados, parte em dinheiro e parte em bens, e uma pena restritiva de direitos que não resultou em prisão, mas que ficou no registro dela. Soube por Roberto, não soube por ela. Roberto e eu continuamos nos falando, de forma espaçada, mas real. Ele foi ao meu apartamento uma vez, tomar café. Ficou 1 hora.
Falamos do Dr. Arnaldo mais do que de qualquer outra coisa. E havia nessa conversa uma qualidade diferente do luto, mais parecida com preservação. Como quem cuida de uma memória para que não se perca. Antes de ir embora, ele ficou parado na cozinha olhando para a prateleira. Essa xícara, ele disse. Todos ficam olhando para ela. Eu disse. Meu pai tinha essa xícara desde antes de eu nascer. Ele sorriu, pequeno e real. Dizia que xícara com defeito tem personalidade, que objeto perfeito demais não tem história. Eu sei. Ele me contou isso uma vez. Ele contava para todo mundo. Ele me olhou. Fico feliz que ela esteja aqui. Depois que ele saiu, fiz mais um café. Sentei à mesa. Peguei a xícara lascada com as 2 mãos e fiquei olhando para a lasca na beirada. Aquela imperfeição pequena que tinha resistido há décadas, sem que ninguém a consertasse, porque consertar seria apagar a história. Pensei em tudo que aquela xícara tinha visto. As manhãs do Dr. Arnaldo. As noites em que ele escrevia no caderno. Os anos em que a casa foi cheia e os anos em que foi vazia. E agora, numa cozinha da Vila Mariana, com flores na janela, e a tarde de setembro entrando pela veneziana, ela estava numa prateleira que era minha. Objeto com defeito tem personalidade. Objeto com história tem valor que preço nenhum mede. Sou Teresa Benedita dos Santos. Tenho 61 anos. Sou filha de Benedita e Geraldo, de Diamantina, Minas Gerais. Trabalhei a vida inteira com as mãos e com o coração. Não sou heroína de nada. Sou uma mulher que foi invisível por muito tempo e que um dia, por causa de um homem bom e de um caderno preto de capa dura, deixou de ser. E isso eu descobri é suficiente para uma vida inteira. Mais do que suficiente. Se você chegou até aqui, você fez algo que poucas pessoas fazem. Você ficou. Ficou com a história de uma mulher simples, sem título, sem glamour, sem final fácil. Ficou porque algo nessa história tocou algo em você. E eu quero que você saiba que isso não é pequeno. Nos comentários me conta. Você conhece uma Teresa? Uma pessoa que deu tudo, que foi invisível, que merecia mais reconhecimento do que recebeu? Fala o nome dela. Homenageia ela aqui. Esse espaço é para isso também. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais história por vir. Cada uma carregando o peso real de vidas que merecem ser contadas. E cuida de quem te vê de verdade. Essas pessoas são raras.